dia, boa tarde ou boa noite, não importa o horário que você esteja nos assistindo. Sejam todos muito bem-vindos à Central das Escrituras. E meu nome é Carlos Lucci e nós vamos estar estudando ao longo desses vídeos sobre simbolismo. Vocês já repararam quantos símbolos nós temos nas Escrituras? No templo, então, nem se fala, ele é todo simbólico, desde o batistério até os selamentos. O Senhor nos comunica as suas verdades através de símbolos. E por que ele faz isso? O objetivo dos nossos vídeos não vai ser um objetivo técnico, acadêmico. Nós não vamos usar a terminologia correta para cada um desses símbolos. Se alguém aqui é versado em hermenêutica, que é a arte de interpretar as escrituras, nós não vamos estar falando em tipo, ou tipologia, motivo, metáforas, parábolas. Talvez parábolas a gente use porque é um termo comum, né? Mas nós vamos deixar tudo isso de lado e usar uma única palavra, que é justamente símbolo ou simbolismo. E o objetivo disso é para facilitar a nossa conversa e a nossa comunicação. Porque o nosso objetivo é incentivá-los a prestar atenção aos símbolos, ou pelo menos a continuar a prestar atenção aos símbolos, tentar entender o que ele está querendo nos ensinar e assim nos aproximar do Senhor. E o mais importante, como nós podemos aplicar um símbolo que nós vemos ou lemos nas Escrituras e vemos no templo, na nossa vida diária. Então, afinal de contas, o que é um símbolo? Então, a primeira dica que eu posso dar para vocês é para quem tenha a versão em papel das Escrituras. No final tem o Guia de Estudo das Escrituras, na versão online também tem, e ela é uma excelente ferramenta para que nós possamos entender melhor as Escrituras de um modo geral e também os símbolos. Então, sobre o verbete simbolismo, ela fala algo bem interessante, que eu gostaria de ler para vocês. Ela diz o seguinte: simbolismo, usar algo como semelhança ou representação de uma outra coisa. Então vamos destrinchar um pouco essa frase. O que é esse algo e o que é essa outra coisa? Esse algo que fala o Guia de Estudo das Escrituras, sempre, sem nenhuma exceção, é algo relacionado à experiência humana aqui na Terra. É tudo que nós podemos ver, cheirar, sentir o gosto, ouvir, tocar ou sentir com o nosso corpo, inclusive participar. Então, desde o mais profundo abismo, pode ser um símbolo, até o Sol, a mais longínqua estrela, também pode se tornar um símbolo. O Guia de Estudo das Escrituras, ele nos dá alguns exemplos de símbolos, como, por exemplo, atividades cotidianas, como preparar a terra, como semear, como colher, também sobre o Sol, a Lua, as estrelas, e assim sucessivamente. Então nós poderíamos reler essa definição da seguinte forma: simbolismo é usar algo terreno da experiência humana aqui na Terra como semelhança ou representação de uma outra coisa. E o que seria essa outra coisa? Para o nosso curso, sempre será alguma verdade do Evangelho, algum princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Quando eu falo princípio do Evangelho, eu não estou me referindo apenas à fé em Jesus Cristo, arrependimento, batismo por imersão ou o dom do Espírito Santo, mas uma ideia que nos eleva até o nosso Pai Celestial e o nosso Salvador Jesus Cristo. E essa é a função do símbolo. A última função do símbolo é nos conectar ao Pai Celestial, ao Salvador e também ao Espírito Santo. Ele é um convite
a buscarmos revelação e a vivermos por elas. Por mais, eu disse que o objetivo do curso era motivá-los a prestar atenção nos símbolos, a estudá-los. Talvez isso soe um pouquinho desmotivador, mas é impossível, irmãos, nós entendermos plenamente e de uma maneira profunda e tocante as Escrituras e o templo em particular, se nós não somos fluentes na linguagem do simbolismo. Então, por que o Senhor nos deu os símbolos? Qual era a intenção dele? Vamos analisar algumas dessas possíveis razões. A primeira que eu separei para vocês é que o símbolo sempre é um convite à revelação, como eu falei anteriormente. Ele eleva os nossos pensamentos e também os nossos sentimentos a uma realidade espiritual. Ele não é para ser entendido literalmente. Quando o Senhor fala, eu sou o caminho, não é para nós entendermos que o Salvador seja Bandeirantes ou a Dutra. Ele está nos apontando a algo maior, a essa elevação do nosso pensamento. E quando falamos elevação, pensamos o quê? Elevador. Só que não é bem um elevador. Tem mais cara de escada, ok? O aprendizado de tudo que nós fazemos na vida, mas principalmente naquelas coisas que têm mais valor, ela toma tempo, ela toma esforço, ela toma pensamentos profundos e constantes, mas acima de tudo, o nosso sentimento. O profeta Joseph Smith nos ensinou algo muito interessante quando ele disse, está nos ensinamentos do profeta Joseph Smith, na página 339. Quando galgais uma escada, sois obrigado a começar de baixo e subir degrau por degrau até chegar ao alto. O mesmo acontece com os princípios do Evangelho, e poderíamos dizer, o mesmo acontece com o estudo dos símbolos. Deveis começar com o primeiro e ir continuando até que tenhais aprendido todos os princípios de exaltação. Então, irmãos, não é porque nós começamos a estudar algo, ou símbolos, que nós vamos correr feito doidos, porque eu quero dominar tudo, eu quero entender plenamente as Escrituras da noite por dia, eu quero entender o templo da noite por dia, se bem que agora está muito mais fácil. Não, nós devemos começar pelo primeiro degrau, avançarmos pelo segundo, irmos ao terceiro. E aqui tem uma ressalva muito grande. Eu falei de estudo. Sim, os símbolos exigem estudo, a nossa parte mental, mas também exige muito do nosso sentimento. Qual é a impressão, qual é aquela primeira impressão que eu tenho de um símbolo? Por exemplo, o símbolo recorrente nas Escrituras é da serpente. Quando eu vejo uma serpente, o que aquilo traz em mim? Qual é a emoção que eu tenho? E depois, sim, eu vou começar a pensar sobre ela. E é diferente, cada um de nós, irmãos, temos nossos desafios, temos coisas para fazer na vida, e não se exige que todo mundo cumpra o mesmo currículo. É muito diferente uma família com crianças pequenas estudar e um missionário no campo estudando. Ele tem muito mais tempo de estudar, ele está vivendo 24 horas a pregação do Evangelho do que uma família que tem que cuidar dos filhos, que é um outro jeito de também cumprir o Evangelho. Vale a pena relembrarmos o que o rei Benjamim disse sobre isso. Ele disse o seguinte, em Mosias, ou Mosia, no caso dos velhinhos como eu,
E vede que essas coisas sejam feitas com sabedoria e em ordem, porque não se exige que o homem corra mais rapidamente do que suas forças o permitem. Irmãos, quando estudamos o Evangelho, como quando adoramos no templo, não é uma corrida. Eu não estou correndo contra o meu irmão que está do lado, ok? Eu vou no meu passo, eu vou na minha velocidade, dentro da minha capacidade. Mas também, isso não é desculpa para você ser um pouquinho preguiçoso, né? Vamos ver qual é a nossa capacidade de correr. Ele não diz andar, ele diz correr. E vamos manter essa velocidade. E ele continua. E novamente é necessário que seja diligente. Não fique parando e começando, parando e começando. Se você parar e começar, faça exatamente isso. Pare e recomece de novo. Se parou de novo, recomece. Não tem importância. Continue. O mais importante é continuar. Para que assim possa ganhar o galardão. Portanto, todas as coisas devem ser feitas em ordem. Tentem separar um tempinho, que seja 10 minutos, né, para estudar as Escrituras e os símbolos em especial. Né? E um bom símbolo sobre o simbolismo de estudar seria justamente a liahona. Se lembram que a liahona, ela só funcionava de acordo com a atenção e a diligência que Lehi ou Lei dava a ela, ou no caso Nef posteriormente. Então nós não devemos tratar levianamente as coisas do Senhor, principalmente a sua palavra. E já que falamos sobre Lei e sobre Nef, vamos recordar um fato bem interessante que aconteceu bem no início do livro de Mórmon, e ele nos ensina muito sobre o estudo das Escrituras e do simbolismo em particular. Lei teve um sonho, que nós hoje chamamos o sonho da árvore da vida, e ele compartilhou com os filhos e com a família de Ismael também. Quantos vocês acham daquele grupo entenderam o sonho? Se nós lermos com cuidado, praticamente ninguém. Porque eles ficaram discutindo, eles não sabiam direito o que significava. Talvez entenderam uma outra coisa aqui, outra coisa lá, mas eles não conseguiram captar todo o significado que o sonho de Lehi trazia. Porque ele só podia ser entendido por revelação. Ele foi dado inteiro em simbolismo. E Nef é o único, pelo menos registrado no livro de Mórmon, que fez e nos deu os passos para entendermos quando o Senhor fala conosco através de símbolos. Né? Uma coisa é quando o Senhor fala direto conosco, não roubarás, não matarás, você entende, não tem problema nenhum. Agora, quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, você fica pensando, como uma pessoa pode ser caminho? E vida, como pode ser a vida de tudo? Né? E como a verdade, que é algo abstrato, pode ser algo concreto. Eu estou vendo uma pessoa aqui na minha frente, eu estou vendo o Salvador, quando ele estava no ministério mortal. Para isso, eu repito, e eu sempre vou repetir isso em todos os vídeos, da necessidade que nós temos de revelação. Agora, vamos ver o que Nef fez e que nós devemos fazer para começarmos a entender os símbolos. Irmãos, por favor, quem puder, abra em 1 Nef, capítulo 11, logo no primeiro versículo. Vamos lá. Agora, novamente, preciso do meu e Tumim, que as minhas escrituras ainda estão escritas em egípcio reformado, eu sou do século passado. Então vamos lá. Pois aconteceu que depois de haver eu desejado saber as coisas que meu pai tinha visto, e acreditando que o Senhor tinha poder de torná-las conhecidas a mim, enquanto estava eu sentado, ponderando em meu coração,
Fui arrebatado pelo Espírito do Senhor, sim, a uma montanha muito alta que eu nunca vira e sobre a qual eu nunca havia posto os pés. Esse é um versículo que merece a nossa atenção e eu vou falar quase palavra por palavra dele. Pois aconteceu que depois de haver eu, Nefe, desejado saber as coisas que meu pai tinha visto, aqui, irmãos, em português foi traduzido saber, mas o melhor seria conhecer, porque saber é algo puramente intelectual. Posso perguntar para vocês, vocês sabem que tem um templo em Manaus? Vocês vão poder falar, sim, nós sabemos que tem um templo em Manaus. Né? Mas você conhece o templo em Manaus? Você já ouviu? Você entrou no templo de Manaus? Você sentiu o Espírito do Senhor no templo de Manaus? Daí, talvez a maioria aqui fala, não, eu não conheço o templo de Manaus. Eu sei sobre o templo de Manaus, mas eu não conheço o templo de Manaus. E a mesma coisa com o Senhor e com as Escrituras. Existe uma grande diferença entre você saber o que diz as Escrituras e você conhecer as Escrituras. O conhecer significa um relacionamento íntimo entre você e o Senhor, entre você e sua palavra. Então, continuando, Nefe tinha o desejo de conhecer as coisas que o pai dele tinha visto. E ele fala, e acreditando que o Senhor teria poder de torná-las conhecida a mim. Este é outro pré-requisito. Nós, todos nós, somos filhos e filhas de nosso Pai Celestial. Ele tem um amor abundante, infinito por cada um de nós, membros e não membros do mesmo jeito. No começo do livro de Mórmon, no primeiro capítulo, Lehi fala bem claro que o Senhor não deixará que ninguém pereça, a não ser que venha a Ele. Todos que vierem ao Pai Celestial, a Jesus Cristo, Ele recebe. Então, o mesmo se dá com o nosso desejo de conhecer, primeiro é o desejo de conhecer as coisas celestiais, e nós podemos ter certeza que o Senhor vai nos dar a conhecer. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, depende de nossa capacidade, e Ele nos revela com certeza. Urim e Tumim de novo. Teria poder de torná-las conhecidas a mim. Enquanto estava eu sentado, ponderando em meu coração. Aqui vale mais uma interrupção. Nefe estava escrevendo em placas de ouro. Vocês imaginam a dificuldade que é gravar em metal? Não é como digitar um texto no computador ou escrever com papel e caneta. Você tinha que fazer força, você tinha que gravar. Por que ele foi colocar essa frase, enquanto estava eu sentado? Talvez ele quisesse nos mostrar que quando ponderamos sobre as coisas do Espírito, nós devemos fazer com calma. É por isso que a sala celestial, infelizmente muitos não aproveitam o tempo lá, justamente é o momento de nós sentarmos e ficarmos o tempo necessário meditando sobre as coisas que aprendemos. Ou, quando estamos em nossas casas, pararmos e meditarmos, ponderarmos, fazermos perguntas ao Senhor ou às próprias Escrituras. Não importa se isso seja 5 minutos ou 10 minutos, mas faça com calma. Esse é o momento que eu vou me unir ao Espírito para aprender. E daí ele continua. Fui arrebatado pelo Espírito do Senhor, sim, a uma montanha muito alta. Se lembra do que nós falamos de elevar nossos pensamentos, elevarmos nosso coração?
O Espírito faz isso. E agora o mais interessante. Eu fui elevado a uma montanha muito alta que eu nunca vira e sobre a qual nunca havia posto os pés. Quando nós recebemos revelação do Senhor, pelo estudo das Escrituras, no templo, ou através de algum discurso, é como se nós tivéssemos aprendido uma verdade pela primeira vez. É muito interessante. Você vê coisas que você não via antes. Você é elevado para uma montanha, vamos dizer assim, muito alta, e você tem uma visão geral, literalmente, de tirar o fôlego. Então, esse é o primeiro princípio que o Senhor usa o símbolo para nos ensinar. Ele quer ser o nosso professor, através do Espírito Santo. Ele fala, eu vou te ensinar, ok? E outro motivo muito importante de se usar o símbolo, eu disse que o símbolo revela verdades espirituais, mas ele também encobre verdades espirituais. Nem todos estão prontos para receber toda a verdade, ou uma quantidade grande de verdade, de uma vez só. Então o Senhor canaliza, dá em doses homeopáticas para alguns. No caso de Nefe, ele deu um oceano de revelação, mas para membros comuns como você e eu, geralmente é um pouco aqui e um pouco acolá. Né? E isso é para o nosso próprio bem. E também era para proteger as coisas sagradas do Senhor. Nem tudo o Senhor quer que todos saibam. Na verdade, Ele quer que todos saibam, mas todos os que estejam preparados. Quando Nefe desceu desta montanha que ele estava, ele encontrou os irmãos fazendo o quê? Discutindo sobre o sonho. E essa é a melhor maneira, irmãos, de você afastar o espírito de revelação. É você discutir. Na verdade, ele usa contender, né? Eu posso trocar ideia com você, olha, eu acho que isso é isso. Você pode falar, não, eu vejo de um modo diferente. Mas quando você e eu estamos querendo realmente compreender uma coisa, o Espírito está ali e o Espírito nos orienta. Mas quando eu aponto o dedo e falo, não, você está errado, porque a minha visão que é certa, irmãos, ótimo, o Espírito já foi embora. Contender é a melhor maneira de espantar o Espírito. Ele foge. E era justamente o que Lamã, Lemuel e Sam estavam fazendo. E Nefe volta a explicar para eles exatamente o que nós lemos aqui. Por que vocês têm um coração tão duro? Vocês não ouviram o que o Senhor falou? Se vocês... Não foi isso que o Senhor falou para eles, mas o princípio é o mesmo. Olha, se você tem falta de sabedoria, vinde a mim, peça a mim, que a todos dou liberalmente. E eu não fico bravo, nem vou te censurar. Eu não vou lançar em rosto. Eu vou ficar muito feliz. Mas eu só peço que ao me pedirem, vocês peçam, acreditando que eu posso revelar a vocês o que vocês estão me pedindo. Ok? E foi justamente o que Nefe tentou explicar para os irmãos. Eu não sei se deu muito certo, né? Mas o ensinamento é o mesmo. E, novamente, eu acho que o terceiro, que é a mesma coisa, o terceiro princípio, que seria basicamente uma repetição do primeiro. Nós temos um só professor, que é o Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo fala as palavras de Cristo, que fala as palavras do Pai. Então, nós só temos um só professor, que é Deus. Ok? Nós temos
excelentes líderes na igreja, nós temos excelentes professores, mas eles não são as estrelas do show, ok? Quando nós olhamos o orador e falamos, nossa, que maravilhoso, geralmente nós estamos falando que maravilhoso é o espírito que nós sentimos, ok? Porque políticos, sabem, uma oratória melhor que muitos líderes da igreja. E, no entanto, eu prefiro seguir um líder da igreja do que um político. Então, por que o Senhor nos ensina através de símbolos? Porque Ele quer ser o nosso professor. Porque Ele só ensina a verdade. Segundo, Ele quer nos treinar no princípio de revelação. Terceiro, antes de nos treinar no princípio de revelação, Ele quer que sejamos humildes e que entendamos que nós não podemos compreender todas as coisas que Ele pode compreender. Que os nossos pensamentos, por mais grandiosos que sejam, podemos ser Einstein na vida, não chegam aos pés do conhecimento e da glória que Ele tem. Nos próximos vídeos, irmãos, nós vamos escolher alguns símbolos para destrinchá-los, ver como se aplica aqui, ver se aplica ali. Se vocês têm alguma sugestão de símbolos que vocês gostariam de ver tratado em nossos vídeos, por favor, deixem nos comentários, vai ser um prazer. Se eu não souber, eu vou estudar, se eu não achar nada, eu falo, olha, não achei nada, né? Mas vamos lá, e eu espero que vocês tenham tido um pouquinho mais de ânimo assistindo esse vídeo ou escutando, para começar a estudar as Escrituras com mais afinco, prestando atenção mais nos símbolos, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês, foi um prazer estar aqui com vocês, e até a próxima, ok? Um grande abraço.